Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui fala o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você com alegria no nosso programa Testemunho de Fé. Nós, nesse último domingo do ano, celebramos a festa da Sagrada Família de Nazaré, a família de Jesus, Maria e José. E a Igreja proclama nesse domingo o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos de 41 a 52. Nós estamos no final do relato da infância de Jesus. É interessante nós notarmos que o Evangelho de São Lucas começou com a narrativa no templo da aparição do anjo Gabriel a Zacarias. Ele conclui também esta narrativa da infância de nosso Senhor Jesus Cristo, igualmente no templo, onde nós temos Jesus perdido e reencontrado no templo entre os doutores. Quantas e quantas vezes nós já meditamos a respeito desse mistério quando rezamos o Santo Terço? No entanto, gostaríamos de olhar para esta realidade à luz do mistério da família. Por que eu digo mistério da família? Bom, em primeiro lugar, porque aqui a Igreja nos propõe como modelo uma família totalmente diferente das famílias normais. Nós temos aqui uma família que é metade família da terra e metade família do céu. E isto nos coloca diante do mistério de que a fonte de toda a nossa família está realmente no Pai do céu, está em Deus. Como diz São Paulo aos Efésios, dobra os joelhos diante do Pai, do qual provém toda paternidade, ou seja, toda família. Pois bem, é assim que nós vemos na família da terra um reflexo da família do céu. Mas isto é uma revelação. E é esta revelação que está no centro da celebração desse domingo. Vejam, a família é uma realidade natural. É uma realidade criada por Deus que está na própria natureza do ser humano. Por quê? Porque nós temos um vínculo necessário entre pai, mãe e filhos. A própria natureza das coisas exige isto. Nós vemos que o ser humano, ele é muito frágil quando nasce. Então, nós vemos que existe ali, no ser humano que nasce na sua fragilidade, um fundamento na natureza, poderíamos dizer quase que na natureza animal, para que haja família. O ser humano não consegue viver sozinho. Ele precisa ser amamentado pela mãe e precisa ser cuidado durante longos anos. A mulher com o filho nos braços precisa ser protegida para sobreviver, porque, imaginemos aqui a situação das famílias ao longo dos séculos, quando o homem não vivia em cidades, não tinha a estrutura de proteção que nós temos hoje na nossa sociedade moderna. Era o pai quem devia não somente trabalhar para prover e trazer para casa o alimento, mas também proteger a família, protegê-la dos inimigos. É por isso que, dentro desta geografia familiar, nós temos o pai como sendo aquele que, de alguma forma, orienta a família, porque é ele quem a protege e é ele quem provê. A mãe como sendo esta lareira de calor aconchegante que cuida da criança, e o filho na submissão dos dois. É isto que nós contemplamos um pouco na natureza da própria família humana, que não é uma realidade somente animal, mas também uma realidade espiritual. É evidente que o relacionamento entre pai, mãe e filho, e entre os esposos entre si, não é um relacionamento animal, mas uma verdadeira aliança de amor
e de proteção mútua, e é isto que transforma a família humana em algo tão diferente dos relacionamentos animais. Em resumo, nós poderíamos dizer que a família humana, na sua própria natureza, ela é algo espiritual. Por quê? Porque todos os animais têm vínculos de reprodutores e prole, mas somente o ser humano tem família. Nós poderíamos dizer que a família é uma realidade espiritual de vínculos de amor que tem como base a natureza humana, a própria natureza criada por Deus. Pois bem, esta realidade da família que nós conhecemos, hoje, na festa da Sagrada Família, recebe uma nova luz, porque trata-se de uma revelação, a revelação de um mistério. O mistério de que esta família aqui na Terra, família como a de Jesus, família como a minha e a sua, a família aqui na Terra, ela é o reflexo de uma realidade celeste e divina. Sim, é aqui que nós vemos algo de diferente na família de Jesus, mas este algo diferente da família de Jesus ilumina a nossa família. Jesus é filho do Pai do céu. E isso nós vemos com toda clareza na atitude de Jesus quando ele é encontrado no templo entre os doutores. Após 3 dias de angústias, a Virgem Santíssima o encontra e diz: meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus responde: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Essa resposta de Jesus ilumina a natureza daquela família diferente, da família de Nazaré, mas também ilumina a nossa própria família. Vejam que depois desta resposta de Jesus, Maria meditava estas coisas no seu coração. Sua mãe conservava todas estas coisas no seu coração. Isso, para nós, tem um duplo significado. Em primeiro lugar, isso revela o fato de que toda esta narrativa da infância, que nós ouvimos desde Zacarias no templo até esse momento, certamente foi colhida por São Lucas da boca da própria Virgem Santíssima. Não é à toa que a narrativa da infância de Lucas gira ao redor das memórias da Virgem Maria. É uma narrativa a partir do ponto de vista de Nossa Senhora. Enquanto a narrativa de São Mateus, ela gira ao redor do ponto de vista de São José. Pois bem, Maria conservava estas coisas no seu coração. Maria medita. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos aqui. Ela medita o mistério. Ela sabe que aquele menino tem uma origem divina. Ela sabe que o verdadeiro pai da criança é o Pai do céu. E, no entanto, essa atitude de Jesus, para ela, é uma revelação. Maria vive da fé. Ela vai crescendo na fé, meditando no seu coração, ruminando esta palavra e aprendendo de Jesus o grande mistério para o qual ele é chamado. Pois bem, devo cuidar das coisas do meu Pai. Devo estar na casa do meu Pai. Essa palavra de Jesus é a primeira palavra que nós ouvimos dele no Evangelho de São Lucas. É interessante nós notarmos que São Lucas coloca na boca de Jesus uma primeira palavra que fala de Pai. E assim também será a última palavra. Porque a última palavra pronunciada por Jesus na cruz, segundo o Evangelho de Lucas, foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É como que
uma grande inclusão. Jesus inicia falando e a primeira palavra que sai de sua boca é Pai. Quando ele dá o último suspiro, a última palavra que sai de sua boca é Pai. Pois bem, Jesus, ao chamar Deus de Pai, seu Pai verdadeiro, ilumina também nossas famílias. Ilumina nossas famílias porque neste relacionamento entre Jesus e o seu Pai do céu, nós recebemos deste relacionamento uma luz que ilumina os nossos relacionamentos familiares. Toda família deve estar centrada ao redor deste Pai do céu. Toda família deve realizar isto que prevê São Paulo. Ele diz assim, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15, que ele dobra o joelho diante do Pai, proston patera. São Paulo dobra o joelho diante do Pai, do qual toda família no céu e na terra recebe um nome. A palavra grega, ela é reveladora. Exupassa patria, de qual toda paternidade, toda pátria quase, poderíamos dizer, mas num sentido mais largo, a família, de qual toda família. E existe, vejam só que coisa interessante, nesse texto de São Paulo, ele nos revela, existe uma família em uranóis, ou seja, no céu, kai epitesges, e sobre a terra. Existe família no céu, existe família na terra. Existe pátria no céu, ou seja, lugar da família no céu e lugar de família na terra. E é da família do céu, é do Pai do céu, que toda família recebe o seu nome, onomadzetai. Toda família nomeada a partir da família do céu. Essa é uma revelação. Isso é algo que só nós cristãos sabemos. Nós cristãos, então, sabemos que, de alguma forma, a família daqui da terra é um reflexo distante, longínquo, porém um reflexo inadequado, imperfeito, porém um reflexo da realidade trinitária. Vejam, é importante nós entendermos bem qual é a lição a ser aprendida nesse domingo da Sagrada Família. Vejam, o que está sendo revelado aqui não é a natureza da Trindade. Nós não estamos recebendo uma revelação para nós entendermos que a Trindade lá do céu é como a família da terra, ou seja, que lá no céu existe um papai, uma mamãe e um filho. Nada disso, porque a Trindade é totalmente especial. Na Trindade não existe um papai e uma mamãe. Na Trindade existe o Pai, do qual provém o Filho totalmente. O Pai não se une a nenhum princípio feminino para gerar o Filho. E o amor entre o Pai e o Filho chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo não é a mãe. O Espírito Santo não é um segundo princípio do qual provém o Filho. Desde toda a eternidade, o Pai gera o Filho e o Pai é a fonte da qual provém tanto o Filho, no poder do Espírito, no amor do Espírito Santo, e do qual provém o próprio Espírito, através do amor do Filho. Pois bem, o Pai, única fonte da Trindade, Pai tem um Filho, e o amor entre o Pai e o Filho é
o Espírito Santo. Esta é a realidade trinitária, que, de alguma forma, é a realidade básica. É esta realidade que vai iluminar as nossas famílias e mostrar como devem ser as nossas famílias. Vejam, na verdade, não é que olhando para a família nós entendemos como é a Trindade, é o contrário. Olhando para a Trindade, nós compreendemos como deve ser a família. E a família deve ser, em primeiro lugar, uma realidade de submissão ao Pai do céu. Dobro os joelhos, diz São Paulo, diante do Pai do céu, do qual recebe nome toda a família, seja no céu, seja na terra. Toda paternidade recebe o nome. Então, vejam, nossas famílias devem estar centradas nesta total adoração, total submissão ao Pai do céu. Isso resolve muitos problemas nos nossos relacionamentos familiares. Se nós olharmos para a família em si mesma, nós iremos ver que hoje, no mundo moderno, sobretudo, a família é um lugar de conflito de poder. Sempre foi, mas hoje de forma muito especial. Por quê? Porque hoje, com a famosa libertação feminina, as mulheres não querem somente não ser submissas aos seus maridos, mas, muito pelo contrário, querem mandar. Né? Fala-se de empowerment. As mulheres que recebem o poder, as mulheres que querem mandar nos seus maridos. Como então resolver esses conflitos familiares, onde nós temos pais que brigam entre si pelo domínio, filhos que não querem ser dominados e são rebeldes? A solução para as nossas famílias está na submissão a Deus Pai. Ou seja, os conflitos familiares ficam tão mais tranquilos quando cada membro da família dobra seu joelho e adora a paternidade de Deus no céu. Jesus, nesse Evangelho, nos mostra isto. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, precisamos estar na casa do Pai. Sim, se nós não colocarmos os pés na casa do Pai, em vão nós iremos tentar coordenar a nossa família. Em vão nós iremos tentar, de alguma forma, dar substância à nossa família. Quem é de nós que gostaria de se submeter a um pai da terra, a um chefe de família, que fosse um déspota, que fosse um tirano, que quer impor a todos os seus caprichos? Um pai que, simplesmente por ser ele o homem da casa, impõe suas vontades, seus caprichos, suas veleidades. Quem de nós não se sente agredido com essa ideia? Mas se nós temos um pai que dobra seu joelho diante da paternidade de Deus, de um pai submisso a Deus, de um pai que ouve a palavra de Deus, como Jesus, aqui, a atitude de Jesus no templo. Nós vamos lembrar que Jesus, com 12 anos de idade, é bar mitzvah, ou seja, filho do mandamento. Jesus vai ao templo e ali se coloca como filho que ouve. Sim, nós estamos acostumados a falar de Jesus que ensina aos doutores. Porém, vejamos que ali Jesus, que dá respostas com inteligência,
é o Jesus que ouve a palavra de Deus. Aos 12 anos de idade, a criança judia, ela se tornava filho do mandamento. Portanto, a escuta de Cristo. Jesus está na casa do Pai, nesta atitude de escuta, e Ele está ali cuidando das coisas do seu Pai. En tois tu patros mu. Ele está nas coisas do seu Pai. Pois bem, este Jesus, que é submisso a Maria e a José, como nos diz o Evangelho, ele voltou para casa, versículo 51, volta para Nazaré com seus pais e era-lhes obediente. Mas dali para frente fica muito claro que a obediência maior é a obediência ao Pai. Como diz São Pedro nos Atos dos Apóstolos, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Vejam, aqui está a liberdade cristã. Aqui está o núcleo da liberdade cristã que não somente ilumina a realidade social, onde nós não devemos aqui obedecer a governantes, não devemos obedecer a pessoas que não respeitam a nossa individualidade, a nossa dignidade, mas aqui está o princípio também que deve ordenar as nossas famílias. Atos capítulo 5, versículo 29. Convém mais obedecer a Deus, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. É assim que a família é um princípio de obediência, mas, antes disso, dobra o joelho diante do Pai, do qual vem toda a paternidade. Sejamos submissos aos nossos pais? Sim. Mas, antes, submissos a Deus. É assim que Jesus nos ensina e ilumina a realidade familiar. Quem de nós se importaria de ser submisso e obedecer a um pai de família que fosse totalmente obediente e submisso? Isso é uma realidade, uma experiência que eu mesmo faço na minha vida de sacerdote. Quando as pessoas veem que o padre é totalmente obediente aos mandamentos da igreja, que o padre é submisso e obediente àquilo que a igreja pede dele, as pessoas não têm dificuldade nenhuma de se submeterem ao que o padre está pedindo. Quantas e quantas vezes as pessoas vêm a mim para pedir uma palavra, uma orientação, mas elas fazem isso com confiança, na plena convicção de que eu não vou dizer algo da minha cabeça, mas que a minha cabeça, que é submissa aos ensinamentos da igreja e de Deus, irá lhes dizer simplesmente aquilo que é o mandamento de Deus e da igreja. Ninguém tem medo de se submeter àquele que é submisso. E é a realidade que ilumina então nosso relacionamento familiar, onde a família inteira se coloca de joelhos diante de Deus. Eis aí o que ilumina nossas famílias, o mistério da paternidade de Deus, onde aqui Jesus, como Filho encarnado, nos ensina a ser família. Ele se submete totalmente ao Pai e por isso depois está livre para poder também obedecer e se submeter a José e a Maria. Assim, devemos nós meditar no nosso coração, como Maria, conferens in corde suo. Maria olhando, meditando no seu coração estas verdades. Vivamos o mistério da família, iluminado pela paternidade de Deus, do qual recebe nome toda a família, seja no céu, seja na terra, e que ilumina nossas relações familiares. Sejamos submissos ao Pai do céu e nossas famílias irão bem. Deus abençoe você
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.